Nessa parte da aula, nós vamos começar a costurar a estrutura do corpo da nossa boneca. Para isso, nós vamos utilizar uma linha de costura reta, comum, como essa da imagem. Para quem costura com máquina reta, vai ser necessário uma agulha para malha semelhante a essa que está na imagem, porém com o número 9. E quem vai costurar à mão, vai utilizar uma agulha de costura à mão comum. A primeira peça que eu vou costurar é a perna. E aqui é importante que vocês observem que no início e no final de cada costurinha dessa, a gente vai dar um retrocesso. Quem costura já sabe o que é retrocesso, é você fazer um zigue-zague com a costura. Você começa, depois volta um pouquinho para poder continuar. Lembrem que essa aqui é a nossa abertura. Então aqui no finalzinho a gente vai até a linha, depois vamos voltar e ir até a linha novamente. A gente pode fazer isso 1, 2, 3 vezes, quantas vezes achar necessário, mas não façam muito porque a malha é delicada e vocês podem rasgar ou fazer algum buraco aí na malha que não vai ficar legal depois quando virar a peça. Aqui a gente começa a costurar as partes das curvas e a dica que eu dou para vocês é, em curvas maiores, costura devagarzinho, com calma, atentem para a costura ficar exatamente onde está o risco, porque qualquer coisa que sair do lugar vai dar algum defeito na peça. Em curvas menores, como essa, eu vou costurando, paro. Por exemplo, aqui eu dou 2 pontinhos, ou 3, dependendo. Levanto a sapata da máquina e giro o tecido. Aí eu baixo e continuo fazendo assim. E aí eu posso costurar tanto no pedal quanto aqui na máquina mesmo, manualmente, rodando o motor. Terminei de costurar uma perna, e aí se vocês observarem nessa parte de cima, a costura não pegou bem certinho na linha, ó. Saiu pouquinha coisa, menos de 1 milímetro. Quando acontece isso, o que eu faço? Para não ter que desmanchar e fazer de novo, eu viro a peça, e aí eu observo, e aqui é muito no olho mesmo, se ela tá seguindo uma linha contínua. Porque se ela segue uma linha, mesmo que não tenha ficado exatamente como foi riscado, mas se ela segue uma linha sem ondas, então quando a gente virar não vai ter problema, não vai ficar feio não. Mas por exemplo aqui, ó, ficou um pontinho como se ele tivesse pulado. Não sei se vocês conseguem ver. A costura tá vindo aqui e aí ela sobe aqui, faz um pulinho aqui. O que eu vou fazer agora é dar uns 3 pontinhos aqui para fechar esse arco que se formou. Isso aqui, quando a gente virar, se eu virar desse jeito, vai ficar com uma pontinha assim, não vai ficar retinho a perna. Gente, isso é só porque eu sou muito perfeccionista, então qualquer defeitinho assim eu tento consertar, mas fica muito a critério de vocês. À medida que vocês forem costurando e forem percebendo em que vai implicar cada tipo de costura, vocês conseguem decidir se precisa fazer isso ou não. Agora eu vou começar com o braço e eu vou explicar a vocês porque eu coloquei esse molde virado, né? Ficou um para cada lado. Eu prefiro começar a costurar dessa parte do braço. Eu acho mais fácil aqui na máquina fazer essa curvinha aqui, nessa direção, do que vir pelo outro lado, parar aqui e voltar. É só por isso, por nenhum motivo além desse. E aí vocês também vão perceber se vocês acham mais fácil vir por esse lado ou se acham mais fácil, como vai ser nesse caso aqui, começar pelo outro.
Eu fiz aqui no braço o erro, entre aspas, oposto ao que ocorreu lá na perninha. Lá na perninha a costura saiu do risco. Aqui no caso eu fiz essa costura mais para dentro, para mostrar para vocês que isso acontece, e da mesma forma eu vou virar a peça e vou olhar se tem algum problema. Como vocês conseguem observar, aqui não ficou redondinho o braço, ele tá meio quadrado aqui em cima, ficou esquisito. Agora a gente vem para a parte da cabeça. Como eu falei, a gente vai começar a costurar desse lado direito da abertura e vai dar toda a volta até chegar no outro lado da abertura. Como essa parte não tem risco, o guia vai ser um pai de máquina, que eu coloquei lá, né? Um pai de máquina que a gente diz é essa distância entre a agulha e esse ladinho. Nesse caso, a minha sapata ela é bem larga, então eu vou colocar só um pouquinho mais para dentro, para ele não ficar tão largo, mas normalmente as sapatas são mais estreitas, aí você que já é acostumado aí com sua máquina sabe a melhor maneira de costurar. Só não deixe muito largo, porque vai ficar muito diferente o tamanho. Agora que nós já temos nossas peças costuradas, eu vou mostrar para vocês como cortar elas. A gente precisa tirar esse excesso de tecido, que é para quando a gente virar, a boneca não ficar com defeito. Então, eu vou tentar cortar aqui, deixando mais ou menos 2, 3 milímetros, mais ou menos isso. Se vocês não se sentirem à vontade de cortar nessa espessura, vocês podem deixar ela um pouco mais larga. Diminua o tanto que conseguirem. Não pode ser muito perto da costura para não ter perigo de cortar a linha. E longe demais também não, porque senão vai ficar com defeito. Mas aí se vocês preferirem deixar ela mais larga assim, como essa, aí vocês vão dobrar a peça assim, ó. E vão fazer uns picotinhos aqui, vão tirar o excesso do tecido. Dessa forma. Vai fazer isso em toda a volta da peça. Mas escolham, ou vocês deixam mais largo e faz assim com o picote, ou então vocês podem cortar mais juntinho assim como eu faço, porque aqui vocês não precisam fazer o picote. Agora nós vamos cortar o braço. Nessa linha a gente corta em cima, não deixa nenhum excesso, ela já tá no tamanho certo. E com muito cuidado vamos cortar o excesso ao redor da costura. Lembrando que nessa parte da abertura a gente precisa deixar uma sobra de tecido maior, para a gente conseguir costurar depois sem dificuldade. Tem uma coisa aqui que vocês não podem esquecer, que é de dar picotes aqui também. Mas nesse caso a gente só vai cortar, a gente não vai tirar o excesso. Então vamos dar picotes bem... Então aqui em todas essas partes, no caso do braço, nessas 3 partes que tem curvas, nós vamos dar piques, que é para quando a gente virar, ela não ficar com defeito. Se a gente não virar, a malha repuxa e ela não vai ficar com a forma ideal. O mesmo a gente vai fazer com a perna. Vamos cortar em volta, deixando aquela espessura mínima possível, não esquecendo de deixar um espaço maior na abertura.
E no caso das pernas, nós vamos dar o pique só aqui nessas curvaturas. Se vocês tiverem cortado aqui nessa espessura, não precisa cortar o excesso aqui, mas se tiverem deixado mais largo, vão fazer em toda essa região aqui a mesma coisa que fizeram lá na peça da cabeça da nossa boneca. Agora que todas as nossas peças já estão costuradas e cortadas, nós podemos montar o corpinho da nossa boneca. Prendemos aqui as duas pernas, tendo o meio como parâmetro. Colocamos elas encostadinhas uma na outra e aqui só tá a distância de uma costura mesmo. Agora vamos para os braços. Do jeito que ele tá aqui, a gente vai prender no corpo. Se você quiser, pode dar uma costura, um alinhavo aqui para ele ficar mais preso, mas eu gosto de usar alfinete. Aí é preferência de vocês. E agora a gente vem com a outra parte do corpo. Lembre que aqui tá o direito do corpo e aqui também tá o direito. Então eu vou colocar aqui direito com direito. E agora sim eu vou dar uma costura em toda a volta do corpo, deixando só essa abertura aqui.
Gostaram da aula? Muito trabalho, né? Se tiverem alguma dúvida, não esqueçam, falem lá no nosso grupo do WhatsApp. Na próxima aula eu vou ensinar vocês a como encher o corpinho da nossa boneca e fazer todos os acabamentos. Até lá!